Bom dia, boa noite e boa tarde a todos. Me chamo Eric Vinícius, darei início ao estudo sobre a consciência e suas alterações, Capítulo 12 do livro de Psicopatologia de Paulo da Gola Rondo. Meu nome já disse, sou R1 de Psiquiatria do Hospital de Base, Aripinha, em Porto Velho. Vamos lá. Retomando então a gravação aqui, no slide 2, quando tratamos em aulas anteriores sobre temas complexos, eu disse para vocês que quando temos coisas complexas, geralmente temos divisões diferentes sobre aquilo. Então, sobre a consciência, que é algo bastante complexo, a gente também tem esse cenário. Então, tem várias visões. E no livro de Paulo da Gola Rondo, a gente coloca 3 definições, basicamente com 3 visões distoantes, Que é a visão neuropsicológica, que trata a consciência baseada no nível de consciência, que é basicamente o seguinte: quando estamos alterações quantitativas da consciência, quando estamos numa cirurgia ou num ato pré-operatório, o anestesista infunde um exemplo, um propofol, e a pessoa rebaixa a sua consciência até ficar inconsciente, e depois ao fim da cirurgia ela acaba recobrando a consciência. Então essa visão basicamente trata de níveis de consciência, principalmente quantitativos, que a gente vai falar logo mais das alterações patológicas da consciência. E aí, falando um pouquinho sobre a definição psicológica, é basicamente como a gente entende, percebe e como a gente soma as experiências que são ofertadas para a gente dos objetos que estão circundando a gente. Então, como a gente entende essas experiências? Um toque acariciador da mãe sobre seu filho, É um tipo de experiência que a psicologia define como consciente. E a definição ético-psicológica, basicamente ética filosófica, basicamente é aquela que diz que consciente a pessoa que tem capacidade de entender seus direitos e deveres, certo? E aí, o livro de Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso Central, ele traz um tema bastante interessante sobre a consciência, falando que o estudo da consciência tem as partes fáceis e as partes difíceis, Isso no início do texto de estudo. Mas ao fim do texto ele fala que na verdade as fáceis são difíceis e as difíceis são impossíveis no estudo. Então, o que são a parte fácil de entender a consciência? A parte fácil de entender a consciência é assim: quando a gente encosta numa superfície áspera ou quando a gente tem o pé furado por um prego, é muito fácil a gente entender qual a interação neural responsável por essa percepção, qual a área do cérebro responsável por essa sensação. Agora, entender por que que quando uma mãe acaricia a criança, essa criança entende isso como positivo e acaba parando de chorar? Ou entender mediante uma buzina de um caminhão, porque uma criança encara como negativo e chora, é a parte impossível do estudo da consciência. Entender por que aquela experiência é o que é o que ele fala, Então é basicamente isso, a parte impossível da consciência. E aí tem um sistema de critérios, domínios e pesquisas que acaba definindo a consciência também como um contínuo de experiências e entendimento do indivíduo, ou seja, de sensações, frente às experiências, frente aos estímulos extrínsecos e intrínsecos, Então, como a gente entende o que vem pra gente, tanto extrínseco como intrínseco, Basicamente é isso. Como a gente entende do que vem de fora ou do que vem de dentro, E aí também tem um embate entre a psicologia clássica, que entende a consciência como um papel em branco, no qual os objetos imprimem sensações, e a fenomenologia, que entende como a consciência como eu crio definições, sensações em relação aos objetos que me cercam. Então, na fenomenologia, a consciência é uma coisa ativa e na psicologia clássica algo passivo. Existe ainda o dualismo e o materialismo, Para a neurociência, consciência advém de física, advém de anatomia neuroquímica. E, segundo o dualismo, não, mente e cérebro são coisas diferentes e o cérebro, a anatomia, não consegue explicar basicamente a mente, que é a consciência. Se o materialismo estiver correto, em breve teremos capacidade de criar consciência em máquinas.
E aí, falando sobre bases anatômicas e neurofuncionais da consciência, existem algumas estruturas que são bastante fundamentais para criar um nível de consciência. E a gente vai falar principalmente do sistema reticular ativador ascendente, que engloba basicamente tudo que a gente vai falar de tálamo, córtex, tronco cefálico e assim por diante. Então, o sistema reticular ativador ascendente é o principal aqui, telencéfalo, etc. Então, falando aqui um pouquinho desse SARA, né, Sistema Reticular Ativador Ascendente, ele foi proposto como o primeiro elemento da consciência, do nível da consciência, por dois autores, que é Mogul e Giuseppe Moroso, em 1949. Segundo eles, esse sistema reticular ativador ascendente, ele inicia-se ali no tronco encefálico, né, nessa parte do tronco encefálico, logo aqui, e também englobando parte do diencéfalo, etc. Capta informações trazidas da periferia, de estruturas intrínsecas e extrínsecas, estímulos intrínsecos e extrínsecos, intrínsecos do próprio trato gastrointestinal, exemplo, extrínseco do ambiente, frio, calor, visão, audição, etc. Pega essas informações, passa principalmente por neurônios da parte superior, na parte superior da ponte e mesencéfalo, e transmite essas informações através de projeções tálamo-corticais, né, do tálamo para o córtex, e o córtex, por sua vez, o córtex occipital, parietal, pré-frontal, pega essas informações, entendem, tomam consciência das experiências que estão à nossa volta. Basicamente isso. E aí eu trouxe esse artigo do JAMA Neurologia, inicialmente aqui só para relembrar, então vias ascendentes traz informações para neurônios da parte superior da ponte, mesencéfalo, que através de projeções talamo-corticais levam as informações para o córtex. Só que nesse artigo da JAMA Neurologia, ele acaba dizendo que não é um fluxo só unidirecional de informações, sim, existe contra-informação também dessas partes mais superiores para as partes mais inferiores, para fazer um feedback, né? Então, só falando aqui um pouquinho de Christoph Koch e Francis Crick, que são os mesmos da tese do DNA de dupla hélice, eles também entraram nesse campo da consciência também e disseram que o tálamo, como eu já disse anteriormente, é uma estrutura muito importante, juntamente com as zonas 4 e 6 do encéfalo, que são responsáveis por tomada de consciência, né? E aí esse slide aqui é basicamente só para falar do tálamo, né? O tálamo é uma estrutura central no cérebro e ele é muito importante para integrar informações trazidas da periferia com o córtex, de modo que uma pequena lesão nessa articulação tálamo-cortical gera grandes alterações no nível de consciência. Beleza? E aí, Freud, nos seus estudos com pacientes utilizando a hipnose, ele acabou classificando o inconsciente em duas classificações. Uma que é o inconsciente verdadeiro e outra que é o consciente pré-consciente. Inconsciente pré-consciente. O verdadeiro você não tem acesso, só tem acesso em sonhos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o trabalho do sonho. E o pré-consciente a gente pode ter acesso por vontade própria, a gente pode tentar lembrar os acontecimentos, né? Para ele, o inconsciente, ele é atemporal, não existe presente, passado ou futuro. Para ele, o inconsciente é hiperativo, sabe de tudo, não tem contradição, é aquilo e pronto. Busca sempre o prazer, não quer o desprazer. Então, se você quer uma coisa fácil, difícil, o inconsciente sempre quer fácil. E um processo primário, que é a capacidade do inconsciente de transferir energia de um pensamento para o outro, de uma ideia para outra, né? E aí existem alterações normais da consciência, que uma delas é o ritmo circadiano, que nada mais é que oscilação nos níveis de consciência durante o dia, o ciclo sono e vigília. Essas oscilações são importantes para a nossa biologia, né? Para o nosso funcionamento adequado. E ele é dependente de luminosidade, de alterações ambientais, por exemplo, que provoca a homeostase tanto na célula como no organismo todo, entendeu? Então ele é fundamental por isso. E aí, falando um pouquinho agora de sono, o sono é uma alteração da consciência, não é maligna, é patológica, então é uma alteração fisiológica da consciência que é cíclica, ou seja, acontece todos os dias, geralmente até a morte, e ele tem a capacidade de ser reversível, né? Senão você dormir até morrer. Então é isso. O que é o sono? É exatamente isso, uma alteração fisiológica da consciência. E
Como eu disse, ele é reversível, ele é complexo porque tem várias fases, ele é afetado pela vigília, situações do dia a dia da vigília podem interferir no nosso sono e sonhos, e ele é restaurador, é como se fosse uma... Quando a gente está com o Windows meio lento, a gente clica lá para atualizar, e ele acaba ficando um pouquinho rápido depois que atualiza. Então, toda noite a gente tem essa atualização, tem esse feedback, essa capacidade de restaurar a capacidade neurocomportamental no dia seguinte, né, se o sono for adequado. E aí, eu disse para vocês que ele é complexo, pois ele é dividido em estágios e fases, né? E o sono, ele tem duas fases, que a gente pode dividir em sono REM e sono não REM. Então, o sono inicia na primeira terça-noite, ele vai variando, né? Sono REM, não REM, sono REM, não REM. E isso acontece, essa variação, em torno de 1 a 2 horas para variar, certo? E isso vai acontecer em torno de 4 a 6 vezes durante a noite. Então, inicia-se com o sono não REM e vai dos estágios 1, 2, 3 e 4, tá? Esses estágios, quanto maior o número, maior a profundidade. Estágio 1 é muito superficial, estágio 4 é um pouco mais profundo. Estágio 4 é um padrão de ondas delta lentas, né? Então, o estado mais profundo, predomina o parasimpático e é o primeiro terço da noite, como eu já disse. Enquanto o sono REM, ele é responsável por 20 a 25% só dos nossos sonhos, da noite dormida. Só que ele é muito importante, é onde acontece os sonhos, é onde acontece alterações do simpático, com alteração da frequência cardíaca, respiratória, etc. É uma região que acontece movimentos oculares rápidos, que a gente pode ter, né? E é isso que acontece no último terço da noite. Ele não é profundo e não é superficial, ele é qualitativamente diferente do sono não REM. E é semelhante no eletroencefalograma a estágio 1 do sono não REM, tá? E aí existe uma estrutura muito importante para o sono, que é o núcleo supraquiasmático, pois capta informações trazidas da periferia, principalmente de informações de luminosidade, que informa a glândula pineal para liberar melatonina, que regula o ciclo sono-vigília do indivíduo. Existem outras áreas na ponte, outras áreas no mesencéfalo, muito importantes também para o sono. E o sonho, né? Como o sonho vem sendo interpretado ao longo da história, então várias culturas interpretam sonhos com caráter místico, religioso, né? E existem alguns autores que quiseram dar algumas interpretações, né? Segundo Tours, a loucura é o sonho do homem acordado. Então, quem sonha acordado está louco, né? Segundo esse autor. Edward Bernard Tyler. Segundo ele, as religiões e crenças são originadas dos sonhos. E Gerard Nerval é um modelo fértil para o entendimento da condição humana, o sonho, né? O sonho nada mais é que uma alteração normal da consciência, né? E caracterizado basicamente por vivências visuais. É raro acontecer vivências olfativas, auditivas, etc. no sonho, mas acontece. E a gente pode provar a existência de alterações visuais mediante a presença de ondas pontos de núcleo occipitais que ativam áreas visuais no córtex visual no occipito, né, no lobo occipital. Freud fala que o sonho é algo revelador de medos, temores e desejos. E isso é muito importante, pois segundo ele, o sonho não é aleatório, o sonho ele tem um significado. E segundo ele ainda, o sonho é muito importante, porque ele tem um trabalho do sonho. O que é isso? Pegar informações do inconsciente verdadeiro, né, informações que não podem ser acessadas pela nossa consciência, e ser reveladas, mesmo que deturpadas, né, para serem politicamente corretas, nos nossos sonhos. As pessoas cegas sonham? Sim, elas sonham, mas não com caráter visual, pode ser caráter de movimento do corpo. E a maioria das pessoas sonha várias vezes à noite, né? Muitas pessoas dizem que não sonham, mas se elas acordarem 8 minutos após a fase do sono REM, elas já não vão se lembrar de sonhar durante a noite. E aí existem alterações patológicas da consciência, só que agora qualitativas, né? Quantitativas primeiro, na verdade. Quantitativas, que é a obnubilação, o torpor, sopor e coma. Obnubilação, a pessoa está sonolenta ou desperta. Tem esses dois, pode estar sonolenta, evidente, ou desperta, certo? Mas uma característica principal do obnubilação é a dificuldade em concentrar-se em informações externas, né? Tipo, eu estou fazendo pergunta e a pessoa não está desconcentrada, não está respondendo corretamente ou está muito lenta. É isso, a obnubilação. Torpor, a pessoa está claramente sonolenta, sempre. E geralmente acordada mediante estímulos energéticos. Seu João, acorda. Você grita, faz estímulos energéticos que ela acaba
despertando e assim em seguida ela dorme logo em seguida, mas ela preserva um pouco de crítica, descobrindo partes íntimas, né, etc. Agora, o sopor não preserva a parte crítica e a pessoa está acordada com um estímulo doloroso aqui no manubrio esternal. Como a pessoa não tem, na verdade, nenhuma capacidade de resposta a estímulos externos. E falando um pouquinho de perdas abruptas da consciência, né? Várias coisas podem causar isso: proteção ortostática, hipoglicemia, alterações na micção, alterações na tosse, etc. Lipotímia, perda parcial da consciência, e síncope, perda total da consciência, com queda, etc. E aí existem síndromes psicopatológicas associadas ao rebaixamento do nível de consciência, o delírio 1, que é uma síndrome cujos sinais e sintomas caracterizados por rebaixamento do nível de consciência, alterações senso-perceptivas, ilusões, alucinações, alterações da concentração, que flutuam, invariam, oscilam ao longo do dia. Enquanto o estado onírico ou niroide, basicamente é uma turbação da consciência com alucinações muito complexas, né? A pessoa tem uma alucinação muito real, como se fosse um sonho vívido. A pessoa pode ter sensação, palpitação devido a isso, grita, esperneia devido a esse estado, né? Basicamente isso, quando nós falamos de alterações oniroides. Cenas bem horríveis, né? Pode acontecer nesse estado oniroide, guerra, matanças, etc. Tá? Próximo. E aí, falando de alterações qualitativas, patológicas da consciência, né? Aí as alterações qualitativas são estado crepuscular, estado segundo, dissociação da consciência, transe e estado hipnótico. Estado crepuscular, basicamente um estado de obnubilação, ou seja, uma alteração quantitativa da consciência, a pessoa está um pouco sonolenta, associada à presença de movimentos musculares conservados, tá? Então é isso, basicamente, o estado crepuscular. Nesse estado a pessoa pode iniciar um estado de forma abrupta, terminar abrupta, pode durar até semanas, né, no caso. Geralmente esse estado ele gera atos agressivos e a pessoa não lembra perfeitamente o que aconteceu, então fica flash só. E o que pode desencadear geralmente TCE, intoxicação por álcool, drogas e epilepsia. Emoções fortes pode desencadear, raramente. Diferentemente do estado segundo, que é basicamente o estado crepuscular, mas que pode ser desencadeado por alterações emocionais, diferente do estado crepuscular, né? E geralmente aqui as atitudes que a pessoa toma nesse estado são totalmente distantes da sua personalidade. Dissociação da consciência é o estado que a pessoa sonha vividamente acordado, de caráter onírico, né? Dura minutos. A órtese pode se iniciar de forma abrupta também, dissociação aguda. A pessoa cai no chão, se debate, tem abalos musculares como se fosse uma crise pseudoepilética. E geralmente é desencadeada por quadros ansiosos intensos. O transe e a possessão é muito explorado pela religiosidade, principalmente em igrejas pentecostais, neopentecostais, religiões afro-brasileiras e kardecistas. É um estado também patológico do nível de consciência, uma alteração qualitativa, em que a pessoa também sonha acordado e tem perca da capacidade de movimentos voluntários, né? Tem alguns movimentos estereotipados. O estado hipnótico é um estado que um hipnólogo ele acaba por estimulando a atenção, concentração e sugestão do hipnotizado. Certa pessoa é muito sugestionável, né? A pessoa pode lembrar fatos esquecidos, pode ter posturas estranhas, realizar atos que não pensaria fazer, né? Mas tudo, nada de místico, nada de religioso, tudo baseado em estudo aqui, né? Outras alterações da consciência, né? Aí tem a perplexidade patológica, que é a perda da naturalidade das funções cotidianas, né? O ato de você beber água, de assistir uma TV, né? São vistas como alterações patológicas, como perplexas. A pessoa tem um olhar de perplexidade mediante essas ações cotidianas. Geralmente acontece em psicoses agudas, como na esquizofrenia
ou bipolaridade ou um transtorno do humor. Experiência quase morte são experiências críticas em situações extremas da vida, infarto, AVC, parada cardíaca. A pessoa se vê geralmente fora do corpo, tem um sentimento de bem-estar, né? E paz, principalmente, né? E isso decorre basicamente devido a uma atividade enorme de sono REM nessas situações. E aqui foram as referências bibliográficas que eu utilizei, certo? Tenho baseado grandemente no Douglas Rondo, capítulo 12, terceira edição, um pouquinho baseado no Neurociência, desvendando o sistema nervoso, e os dois artiguinhos para falar um pouco de neuroanatomia. Entender um pouquinho, né? Obrigado.